Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Olá, só fixar aqui o assunto de hoje: sentimentos e emoções. Sejam bem-vindos, vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa a minha audiência. Estou sabendo lidar com isto. Então vamos lá, o tema hoje é bem interessante. Vamos fixar o comentário. E aí? Como é que estão as emoções e os sentimentos? Estão sabendo lidar com isso nesse momento? Você está conseguindo lidar com esse turbilhão que nós temos, que é um verdadeiro furacão às vezes, que são as nossas emoções e sentimentos? Sim ou não? Vamos aguardar um pouquinho. Vou colocar aqui uma musiquinha pra gente. Aguardar um minutinho enquanto o Instagram avisa a minha audiência. Então, como tá a vida? Como está essa questão dos sentimentos e as emoções, né? Fala pra mim, seus dias têm sido tranquilos ou agitados? Os dias seguem o fluxo ou não segue tão bem assim o fluxo? São estressantes? Segue o fluxo? Como é que são seus dias? Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Começando agora a live sobre sentimentos e emoções. Roberta, seja bem-vinda. Começando agora, vamos falar sobre sentimentos e emoções, que é essa força gigante que a gente tem dentro da gente e às vezes a gente não consegue controlar, né? Fala aí pra mim, vocês conseguem controlar as suas emoções e os seus sentimentos, ou tem momento que mete os pés pelas mãos? Vão falando aí pra mim. Robertinha, Gustavo, sejam bem-vindos. Sintam-se todos desde já acolhidos, recebam meu abraço online, mas com muito carinho, com muito amor, com muita vontade de ter vocês aqui. Hoje, mais uma sexta-feira, mais uma live. Agradeço a companhia de todos vocês que têm me acompanhado todas as sextas-feiras nesse horário, né? Quase que um pôr do sol com a Vânia, né? Então tem sido muito bom. Gratidão pela presença. Marluce, Gleicinha, sejam bem-vindas. Então vamos lá. Se você conhece alguém que tem dificuldade de lidar com as emoções e os sentimentos, que anda muito estressada e que às vezes tem que pedir desculpa porque exagerou na dose, compartilha no aviãozinho, chama as amigas, chama os amigos, que esse assunto hoje vai ser muito show, ok? Boa tarde, Glauciana, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos direto ao assunto, que hoje é sexta-feira e o tempo não espera por ninguém, né? Então vamos direto ao assunto. Sentimentos e emoções. Vocês acham que sentimentos e emoções são a mesma coisa? Sim ou não? Coloca aí pra mim, né? E pra quem ficou pensando, acho que é a mesma coisa e tal, não, gente, sentimento não é a mesma coisa que emoção. Tá? Existe uma sutil diferença entre uma coisa e outra. E vamos ver qual é a diferença? O que é a emoção? A emoção
ela é um estado afetivo muito intenso, né? Normalmente ela vem acompanhada pelos instintos e pela não racionalidade. Geralmente dura um curto espaço de tempo e a emoção é quem nos faz reagir com muita impulsividade e geralmente sem controle. Por isso que a pessoa não tem controle, é o que? Está invadido pela emoção e não pratica o automonitoramento e acaba entrando com os pés, né? E o sentimento? O sentimento já tá sem som, Marluce? Mais alguém tá sem som? Gente, estou no sítio, talvez aqui, mas hoje a internet deve estar boa, né? Deixa eu ver aqui. Acredito que a internet hoje aqui tá boa. Então, vamos lá. Mais alguém sem som? Não? Tá tudo bem? Então, vamos seguir. Então, o sentimento é o quê? É uma emoção mais suave, é uma emoção mais elaborada. Ela é mais tranquila. Tá legal, né, Glaucinha? Beleza. Então, vamos tocando aqui, vamos ver como é que sai essa live. Beleza, bem-vindo, Marcelo. Então, o sentimento, ele já é uma emoção mais requintada, mais delicada, mais preparada, porque ela vem com elementos intelectuais e racional, diferente da emoção que é mais instintivo e irracional. Então, normalmente, a emoção, ela dura por um longo período de tempo e a gente pode até dizer que o sentimento é a razão da emoção, por ter essa coisa mais controlada, mais tranquila. E, por exemplo, a paixão é uma emoção, por isso que tem os arroubos da paixão, né? A gente às vezes faz muitas besteiras por conta de paixões. O amor já é um sentimento, porque ele é mais elaborado, ele dura mais tempo. Inclusive a paixão, existe uma teoria de que a paixão ela dura em média de 6 a no máximo 2 anos, né? Então o espaço é curto, porque geralmente o amor é para a vida inteira. A alegria é um sentimento. A euforia já é uma emoção, já é exagerada, já é uma coisa meio que fora do controle, né? O medo é um sentimento e muitas vezes benéfico, tá? A gente precisa ter um medo controlado, ele é muito bom, faz muito bem pra gente porque ele nos protege. Agora, o pânico já é incontrolável, né? A tristeza é um sentimento. A depressão já é uma emoção, né? Então já é meio uma coisa que é descontrolada e que já beira o transtorno, ok? A raiva é um sentimento, o ódio já é uma emoção. E assim, como diferenciar um do outro corriqueiramente? Pela respiração. As emoções, geralmente, elas interferem na nossa respiração, interferem nos nossos batimentos cardíacos, na dilatação da pupila, na temperatura. Por exemplo, quem aqui já em algum momento, quando avistou aquele objeto de paixão, como é que você ficava, né? Ficava a respiração, toma aquele fôlego, o coração palpita, a pupila dilata, às vezes a gente tem até um sozinho na mão, né, assim, porque a emoção a gente sente na carne. Já o sentimento já é uma coisa mais intelectualizada, o sentimento já está mais na mente, tá? Alguma dúvida, a gente até aqui tá fazendo sentido? Vai falando aí pra mim. Ivone, seja bem-vinda. Francisco, seja bem-vindo. Fazendo sentido até aqui, fala aí pra mim se tá fazendo sentido. E assim, quem já me ouviu falar sobre isso, sempre ouviu falar que quando eu falo sobre sentimentos e emoções, eu falo muito da nossa química interna. Quem me acompanha já me ouviu falar nisso, que existe a química da autossuficiência, que é a química saudável, que nos enche de emoções boas, e existe a química da insuficiência, que eu também chamo de química do mendigo, porque ela é tóxica e nada saudável. Até aqui, gente, estão me acompanhando? Se tiverem perguntas, vai colocando aí, que na medida que eu for vendo, eu falo e vou respondendo, tá bom? Então vamos lá. Daí é que existe a química das emoções. Por que a gente fala muito da química das emoções? Porque para cada variação emocional e sentimental existe uma combinação de hormônios, de neurohormônios e neurotransmissores. Tá? Então, por exemplo, o cortisol,
é um, é um neurohormônio, é uma química tóxica, porque ela te carrega de estresse. A serotonina, a adrenalina, a ocitocina são todos neurohormônios extremamente saudáveis e que nos dão autossuficiência. Ok? Jacileide, seja bem-vinda. Então vamos lá. A dopamina. Então, e assim, gente, eu falo muito dessas questões de neurohormônios, de química, de cérebro, de funcionamento, porque eu tenho formação em coach desde 2013, mas eu tenho especialização nas neurociências aplicadas ao coaching. E foi isso que alavancou muitos processos de coaching que eu faço. Porque a partir do momento que você entende como é que o teu cérebro funciona, como é que a tua química responde e como é que o teu corpo age com essa dinâmica toda, fica muito mais fácil a gente ter resultados mais relevantes. Boa tarde, Lia, seja bem-vinda, ok? Então, sempre vou estar colocando em todas as minhas lives, em todos os processos, em todo atendimento, em todo treinamento, sempre uso as ferramentas da neurociência, tá? Então vamos lá. Para ficar mais claro, vamos tratar isso mais ou menos como uma metáfora, tá? É mais ou menos assim, olha, todos nós temos dentro de nós uma fábrica. E essa fábrica ela é sustentável e ela produz um combustível renovável que é responsável pela qualidade das nossas decisões, das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso comportamento, enfim, do nosso destino de um modo geral, né? É quem prepara o nosso futuro. E esse combustível ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um combustível limpo e saudável. E ele pode ser um combustível intenso e tóxico, né? Isso vai depender de quê? Da matéria-prima principal desse combustível. E tendo já como base essas informações sobre essa fábrica, esse combustível e como interfere na nossa vida, levando em consideração a humanidade atual, vocês me diriam que nós, seres humanos, estamos produzindo em alta escala um combustível saudável ou nós estamos produzindo um combustível tóxico? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Oi, Paty, seja bem-vinda. Fala aí pra mim, com base nessa informação que eu já dei. Que tipo de combustível você acha que a gente está produzindo em alta escala? Ninguém quer arriscar? Bom, nós produzimos em maior escala o tóxico. Tá? Por quê? Primeiro porque a nossa mente ela é programada biologicamente para ser negativa. Né? Então ela está preparada mais para isso. Para a gente começar a produzir o combustível mais saudável, a gente tem que se preparar. Né? E assim, e que matéria-prima é essa que determina a qualidade desse combustível? É o nosso pensamento. Não é interessante? Ficaram surpresos com essa informação? É o nosso Ximenes. Então, ficaram surpresos que essa matéria-prima é o nosso pensamento e que, então, com essa informação complicou tudo ou ficou tudo mais claro? Ficaram intrigados, desconfiados, achando que não é bem assim? Então, deixa eu explicar por outro lado. Nós somos atingidos constantemente, diariamente, por provocações externas. Ok? Até aqui, ok? E assim, então ao longo da vida a gente é permanentemente submetido a estímulos externos, a provocações e a estímulos internos que vêm de nós mesmos. E são esses estímulos que disparam o nosso pensamento, que geram a nossa química, que se traduz em emoção. Né? Como assim, Vânia? Não estou entendendo ainda. Vamos lá. Quais são os estímulos externos que eles podem ser tanto agradáveis, como eles podem ser provocativos ou contrários ao que nós estamos querendo? O primeiro, o ambiente externo, são as situações que acontecem. Por exemplo, nesses últimos meses, de repente você tinha uma viagem marcada, um curso para fazer, um evento para realizar, algum projeto que estava em andamento e você teve que parar tudo porque
praticamente tudo ficou meio que parado, tudo fechou. Então isso foi uma provocação externa contrária ao que você esperava. Como foi que você reagiu? Como foi que o seu pensamento atuou? Foi com aceitação? Ou foi com revolta? Ou foi com resistência? Qual é o outro estímulo externo? São das pessoas. Por exemplo, você espera determinada atitude de alguém e essa pessoa não corresponde ao que você esperou. Como é que você reage? Porque assim, gente, normalmente essas provocações contrárias ao que a gente espera, geralmente elas nos fazem reagir muito mal, né? Porque a gente nessa hora perde o controle e não reage bem. É normal do ser humano não reagir bem, tá? Primeiro impacto que você recebe é muito negativo, é forte, é contra o que você estava esperando, e a sua reação inicial é de lutar, é de brigar, é de reagir impulsivamente. Quais são os estímulos internos? São as lembranças, às vezes a gente lembra de alguma coisa desagradável, e quando a gente lembra, dispara toda essa química no nosso organismo, ou quando você imagina, lembra da live anterior, que são as suposições que a gente fica fazendo com o que vai acontecer, e aí às vezes acaba gerando uma ansiedade, um medo grande daquela situação e tudo. Então assim, cuidado também com esses estímulos que vêm de dentro de você. E muitas vezes a gente não consegue controlar, dizer assim, não, eu não vou ter esse tipo de coisa, porque são gatilhos que são disparados de acordo com algum momento, alguma coisa, às vezes até uma música que toca, um perfume que você sente, e isso já dispara uma série de lembranças e de imaginação, tá? Então a gente precisa estar sempre assim, muito atento para o que está acontecendo dentro da gente, para o que está acontecendo aqui, principalmente, porque, gente, tudo começa na mente, tá? Inclusive as mudanças também começam na mente. Concorda, Glaucinha? Beleza. Marluce, você é uma pessoa muito resiliente, né? Então isso é muito bom. Resiliência faz parte de pessoas que têm um bom nível de inteligência emocional. Então vamos seguindo. Vânia, explica melhor isso aí que eu ainda fiquei com dúvidas sobre essa questão. Vamos lá. Vamos ver como é que essa química se processa bem direitinho. O que dispara a nossa química interna? Os nossos hormônios, neurohormônios e neurotransmissores, que são os responsáveis pelas nossas atitudes. É quem dispara a nossa ação, né? Por onde é que tudo começa? Com a qualidade do pensamento que nós estamos tendo. Se o meu pensamento for positivo, se o meu pensamento for elevado, eu vou produzir uma química interna de bem-estar, vou produzir neurohormônios saudáveis, tipo dopamina, serotonina, tá? Essa química que eu vou gerar no meu organismo vai se traduzir numa emoção. Então, pensamento de qualidade boa, química do bem-estar, emoção, tipo paz, amor, alegria, aceitação, né? E aí, isso vai me levar a uma decisão, a uma decisão onde as minhas escolhas vão ser mais inteligentes e a minha ação vai ser mais produtiva. Então, tudo show de bola, né? Agora vamos lá. Se eu sou uma pessoa que eu me permito muito o lado negativo, se a qualidade do meu pensamento é negativa, é sempre de confronto, é sempre de resistência, eu vou estar produzindo uma química de estresse, tipo adrenalina, noradrenalina, cortisol. Isso vai se traduzir numa emoção negativa, tipo raiva, tristeza, decepção, e vai me levar a ter uma ação, uma decisão de agir com escolhas menos inteligentes e ações mais impulsivas, né? E ações impulsivas, às vezes a gente erra muito quando a gente age impulsivamente. Então vocês estão entendendo como é importante a gente cuidar da qualidade do nosso pensamento, a gente não dar asas para o pensamento negativo, para o pensamento que pode travar a nossa vida? Oi, Eliana, seja bem-vinda. Vocês estão entendendo como isso é importante, gente? E aí, para que a gente resguarde o nosso pensamento, porque assim, nós temos em média
de 60 a 70 milhões de pensamentos por dia. Muito, né? E assim, e a gente não consegue controlar qual é o próximo pensamento que vai vir. Tá? Isso vai depender dos estímulos e das provocações externas e internas. Então, o que a gente precisa? Se blindar. Evitar assistir coisas ruins na televisão, porque nos enchem de pensamentos, de química e de sentimentos negativos. Assistir bons filmes, ter boas leituras, ter bons programas, contato com a natureza, meditação, banho de sol, tudo isso eleva a nossa vibração. Então, pratiquem. É sempre muito bom. Oi, Julinha. Oi, Cláudia. Sejam bem-vindos. Tá? Então, usem esses estímulos ao seu favor. E se em algum momento você perceber que o estímulo não está sendo bom, se afaste. Nessa hora, nós precisamos ser seletivos. Oi, Raquel. Seja bem-vinda. Nós precisamos ser seletivos para que a gente tenha uma qualidade de vida mais elevada. E ser seletivo, gente, inclusive nas amizades que a gente vai ter. E a gente pode ser seletivo, inclusive, na família, tá? Você não pode excluir ninguém, mas você pode reduzir o tempo que você passa com aquelas pessoas que são tóxicas e que te fazem mal, tá? Bem-vinda, Vanilda. Gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês querem me falar? Tá? Se tiver, vai falando aí, tá bom? Então, posso seguir? Então, vamos lá. Essa química das emoções, ela, geralmente, ela é quem conduz, gente, o nosso humor. E, por exemplo, se você hoje acordou bem, se você tá bem humorado, se você tá com uma química legal, a possibilidade de você fazer melhores escolhas, de você dar melhores respostas, de você conduzir a vida tudo com leveza é muito maior do que se você acordar e se permitir se contaminar com uma energia ruim, uma química ruim, porque a gente de mau humor, a gente não consegue nem ser empática com os outros, né? Dificulta as relações, dificulta a comunicação e a gente tem uma possibilidade maior de agir com as pessoas de forma grosseira, desatenta e até desrespeitosa, né? Vocês concordam comigo? Já aconteceu algum dia de você ter acordado, ter recebido logo de manhã uma provocação negativa e isso tem interferido no seu dia inteiro? Já aconteceu? E de repente chegar ao fim do dia e você ter ficado arrependida com alguma atitude sua que em condições normais você não teria agido daquela forma? Sim? É assim que acontece, gente. Tudo começa no pensamento. Vamos dar uma revisadazinha pra gente fechar essa parte, né? Então vamos lá. Todos nós temos dentro de nós uma fábrica sustentável que produz, né, um combustível renovável e que ele pode ser bom ou ele pode ser tóxico. Oi, Hermenegildo, né? Então, e esse combustível, ele depende da matéria-prima principal. E a matéria-prima principal desse combustível é o nosso pensamento, né? E ele dispara a nossa química, que se traduz na emoção e que determina as escolhas que nós vamos fazer. Então, isso determina o nosso destino, gente. E eu acho que o nosso destino, o nosso futuro, é uma das coisas que a gente precisa trabalhar e precisa preservar para que a gente tenha uma qualidade no futuro melhor do que o que a gente tem hoje. Então, a gente pode trabalhar isso. Se tem alguma coisa na tua vida que hoje não tá bom, como é que você faz? Porque o que você vive hoje é eco do passado, é resultado das atitudes, das escolhas que você fez no passado. Para o seu futuro ser melhor do que o que você tem hoje, você precisa fazer escolhas diferentes, atitudes diferentes para que você tenha uma mudança, um resultado mais positivo. Aí vocês conseguem entender que isso está nas nossas mãos? E que muitas vezes a gente coloca na mão do outro, né? Muitas vezes a gente deixa o nosso destino, a nossa vida
nas mãos de terceiros, e às vezes a gente nem percebe, né? Assim, Glaucinha, a gente faz isso, né? E como é que a gente... Lidu, seja bem-vinda! Então, já que isso está dentro do meu controle, isso pode ser gerenciado por mim, qual é o problema? Se eu posso gerenciar meu pensamento, qual é o problema então? Né? Por que muitas vezes a gente não consegue, controlar as nossas reações? O problema, gente, é que nós nos distraímos muito com o ambiente. A gente se distrai muito com os estímulos e com as provocações que a gente recebe durante o dia, que a gente recebe na nossa vida toda. Sim, Glaucinha, nós somos frutos das nossas escolhas. Essa situação que a gente vive hoje, se a gente quiser mudar, a gente pode fazer novas escolhas. A gente é fruto das nossas escolhas. Show de bola, perfeito. Mas tem pessoas que ainda, além de ser fruto das escolhas, ainda se torna refém das escolhas, né? Decidem não mudar, decidem aceitar do jeito que tá. E isso está na nossa mão. A gente pode mudar, sim, né? Então vamos lá. Se a gente pode mudar, qual é o problema? Porque a gente se distrai muito e a gente acaba permitindo que os estímulos externos, tanto as pessoas quanto do ambiente, ele controle o nosso pensamento e molda a nossa vida. Ou seja, a minha história está sendo escrita por terceiros. Eu não estou no leme do meu barco, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E eu pergunto, alguém aqui tem se permitido ser controlado pelo ambiente externo e por pessoas? Ou não? Ou vocês estão com o leme do barco de vocês na mão? São vocês que estão escrevendo a história de vocês. Responde aí pra mim, gente. Me dá um feedback para eu entender. Né? E aí, gente, olha, entendam que às vezes, ou muitas vezes, né, nós colocamos sim o nosso destino nas mãos dos outros. Eu já fiz isso num período da minha vida, né? E a pior parte é que durante esse momento em que a nossa vida está na mão dos outros, na mão de terceiros, a gente não se dá conta disso. E como a gente demora a se dar conta, a gente demora a mudar, a gente demora a escolher outra coisa. Também tem essa questão, tá? Então presta muita atenção no que eu vou falar agora. O que você pensa, o que você sente ao longo dos anos determina quem você se torna, tá? Cria o que a gente chama de estado de ser. E isso acaba gerando vícios emocionais e hábitos ruins. Tá? Por que isso? Porque quando a gente repete muitas atitudes ao longo dos anos, a gente fica pensando, sentindo e agindo do mesmo jeito, a gente cria trilhas neurais no nosso cérebro que passa a ser o caminho fácil. Então, toda vida que determinada situação acontece, a gente reage sempre do mesmo jeito. E muitas vezes, quando a gente se dá conta disso, a gente até fala, poxa, nunca mais eu vou fazer isso. E passa 2 dias e você fez de novo. Passa 3 dias e você caiu na mesma armadilha de novo. Por quê? Porque as trilhas neurais, o caminho fácil, já está muito trilhado, já está muito marcado. E aí você entra meio que em piloto automático e se permite sempre navegar nesse mesmo barco, navegar sempre nessa mesma trilha, nessa mesma estrada, tá? Quer um exemplo? Vamos lá. Geralmente, não são todos. Pessoas que já estão trabalhando a consciência, pessoas que já estão trabalhando o momento presente, trabalhando o automonitoramento, fazem diferente. Mas normalmente o que acontece? A gente acorda no mesmo horário, desliga o despertador com o mesmo dedo, levanta da cama pelo mesmo lado,
calça a mesma chinela, faz o mesmo caminho para o banheiro, toma o banho do mesmo jeito que a gente vem tomando há 10 anos, vai para a cozinha, toma o café. Você tinha que passar antes numa farmácia. Quando você se dá conta, você já chegou no trabalho. Porque você foi no piloto automático, né? Você não foi consciente. Ah, oi Ivone, que pena, não tá bom. Bom, vai ficar gravada, eu espero que fique, que na gravação fique bom. E se realmente estiver muito ruim a conexão, vocês querem que eu pare e entre de novo para ver se a conexão melhora? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Todo mundo está sentindo essa dificuldade de conexão? Se sim, me avisa que eu encerro essa aqui e a gente abre uma nova e começa aqui desse ponto que a gente parou. Fala aí pra mim. Tá caindo muito. Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Eu amo esses coraçãozinhos. Mas eu ouvi falar de um blogueiro, não sei se é verdade, que quando a gente fica acionando o coraçãozinho, isso oscila a internet. Eu não sei se é verdade. Mas se for, e tem mais alguém sentindo dificuldade? A Paty já falou que estava travando, a Ivone. Quem mais está travando? Me dê aí um feedback, gente. Fala aí pra mim. Se tá ok ou se tá travando muito, se tá caindo. Fala aí. É só da Ivone que tá caindo? Sim. Vou continuar, tá? Se mais alguém falar que tá travando, a gente vê o que tá acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando você repete muito... Tá boa, Vera? Tá bom? Tá, então vamos continuar. Ivone, a Marluce também tá falando que tá caindo. Tá, vamos seguir então. Então vamos lá. Então essa questão a gente está repetindo muito os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e as mesmas atitudes criam o nosso estado de ser, que isso passa a ser o nosso padrão de comportamento, tá? E também passa a ser o nosso padrão vibracional. Leicinha também tá traindo, tá travando. Que coisa, gente. Bom, isso determina o seu padrão vibracional, que a gente chama de identidade vibracional. Quem fala muito nisso é o Dr. David Hawkins. Eu já falei em outras lives sobre a questão da nossa vibração, da tabela a tabela vibracional. Deem uma olhadinha, que tem muito material nas lives passadas sobre isso, né? Então, essas trilhas, né, esses vícios que a gente acaba tendo, esses vícios emocionais, gente, isso compromete muito. Oi, voltou. Mudei aqui a minha conexão, vamos ver se agora vai dar certo, tá? Fica aqui comigo, não sai não, que ainda tem muita coisa pra gente falar, né? Fica aqui. Então, vamos seguir. Eu mudei a minha conexão, eu tava num chip, passei pro outro, acho que agora vai ficar melhor, tá bom? E se der algum problema, vai falando que a gente vai consertando por aqui. Então, vamos lá. Se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, nada vai mudar. Então, o que você precisa? Decidir mudar. Você precisa buscar autoconhecimento, ter disciplina, ter constância, desenvolver consciência, automonitoramento.
tá? E tudo isso, gente, te faz sair do piloto automático, te faz quebrar a programação antiga que você tinha, porque você começa a se dar conta dos seus padrões negativos e você começa, com as técnicas certas, você começa a interromper esses padrões negativos. E aí as trilhas neurais que estavam muito fortes, elas começam a ser enfraquecidas, tá? Isso é um trabalho para todo dia, tá? Você tem que trabalhar... decidir que você quer isso, quer ser diferente, quer controlar suas emoções, quer ter inteligência emocional. Joia! Gente, eu mudei a minha conexão, saí de um chip para o outro, vamos ver se agora fica melhor, tá? Vamos me falando aí, espero que dê certo. Então, vamos sair do piloto automático, tá? Porque, gente, a nossa neuroplasticidade, que é essa capacidade que nós temos de fazer novas trilhas, de criar criar novos neurônios, a neuroplasticidade, ela não muda só com leitura ou só com aquela vontade, eu quero mudar, tá? Não é assim. Isso, cursos, palestras, lives, treinamentos, somente... sem a prática, você não vai ter os retornos, tá? Porque vai ser só conhecimento. E o que muda é a repetição, o que muda é o treino diário, o que muda é você colocar em ação, em prática, tudo que você aprende. Então, de repente, vocês estão comigo aqui toda sexta-feira, recebendo informação, recebendo técnicas para vocês mudarem os padrões negativos e... chega no sábado, no domingo, na segunda e vocês não colocam em prática, tá? Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão acumulando conhecimento, estão inchando o cérebro de vocês de informação, mas não estão colocando em prática, não estão transformando esse conhecimento em execução, em treino, sabe? E aí ele vai se perder. Isso vai se perder no caminho, tá? Fabiana, seja bem-vinda. Nívia, seja bem-vinda, tá? Então, o mais importante, além de você ir em busca de conhecimento, é você pegar esse conhecimento que você está recebendo, reter em forma de prática. Praticar, fazer, correr atrás para você ter resultados. E, gente, eu garanto que vocês têm resultados, sabe? A questão é que a gente fica no reino da informação e não entra no reino da execução. Então, entrem no reino da execução, que vocês vão ter diferença de resultado. Vocês vão conseguir começar a mudar muita coisa na vida de vocês, tá? Entenda que apenas a busca por conhecimento, sem colocar em prática, não traz muito resultado. Vai te trazer um resultado muito pequeno, tá? Que você não vai sentir e que você vai achar que não funciona e vai deixar, inclusive, de assistir, de buscar conhecimento. Então, a mudança, ela vem com a repetição. A sabedoria, ela vem com aprofundamento e prática. Tá? Então, vamos praticar, vamos colocar em prática. Eu estou aqui toda sexta-feira, cheia de carinho, de boa intenção para passar por você, para vocês o meu melhor, tá? Uma informação de valor e que causa mudança, porque eu uso isso nos meus atendimentos, nos meus protocolos de atendimento. E as pessoas saem dos meus processos mudadas, as pessoas saem com problemas resolvidos, as pessoas saem diferente do que elas chegaram. Então, se funciona com elas, gente, funciona com vocês também. Vocês só têm que pagar o preço, tá? E pagar o preço é fazer o que precisa ser feito, ok? Vamos para frente? As nossas emoções, gente, elas vêm em ciclos. Na verdade, como quase tudo na nossa vida. Oh, Fabiana, obrigada, minha linda. Você também, pessoa maravilhosa. Saudades de você. Então, as nossas emoções, gente, elas vêm em ciclos, como quase tudo na nossa vida, tá? Isso, Roberto, tem que botar em prática, em prática. Inclusive, eu oriento vocês que toda vida que vocês vierem para as minhas lives, tragam papel e caneta, anotem, para que depois vocês leiam e lembrem. Oi, Janaína, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Muitas vezes, gente, porque se você ficar só no conhecimento, sem anotar, sem depois ter como buscar de novo aquela informação, você vai ficar, muitas vezes, só querendo muito mudar. Mas não vai mudar tanto quanto você queria.
sabe? Aí permanece em ciclos, dando voltas e voltas em torno do mesmo problema, tá? E gente, esse problema ele pode ser financeiro, ele pode ser amoroso, ele pode ser familiar, ele pode ser profissional, pode ser qualquer um. Com as técnicas da neurociência, você cuidando da sua química interna, você resolve qualquer um desses problemas, tá? Porque é uma solução que ela vem de dentro para fora. É uma mudança que vem de dentro para fora. Então ela tem que ser muito significativa, muito decidida mesmo e muito forte. Normalmente tá? Então, muitas vezes a gente fica preso nos nossos vícios emocionais, em nossos hábitos que estão profundamente arraigados de uma vida inteira, de anos, anos e anos repetindo a mesma coisa. Oi, Dani! Né? E, gente, acreditem, eu sei o que é isso. Eu sei o que você sente, porque eu já tive exatamente no mesmo ponto que talvez muitos aqui se encontrem hoje. E se eu decidi fazer essas lives, é porque eu sei como dói aqui dentro a gente ter problemas que a gente não consegue resolver. Então, eu já fui o meu cliente ideal, né? Então, às vezes a gente se vê perdido, sem saber o que fazer, achando que para o nosso caso não tem solução. Oi, Suzinha, né? Às vezes a gente fica sem esperança, achando que nada mais pode mudar, porque muitas vezes você já tentou de tudo e não conseguiu mudar nada, ou quase nada. E quando melhorava um pouquinho, depois voltava tudo de novo, chegava um novo ciclo. Até porque às vezes essa melhora era fruto de alguma coisa que você estava botando em prática. Melhorou, você parou de praticar, voltou de novo. Isso aconteceu muito comigo. Então, eu sei o que vocês sentem quando estão nesse turbilhão de emoções, tá? Eu sei o que é chorar escondido e não querer que ninguém saiba, porque a gente acha que isso é somente fraqueza da gente, né? Eu sei quantas lágrimas eu deixei escorrer no chuveiro, porque eu achava que quando estava no chuveiro disfarçava mais, né? E quantas lágrimas eu sufoquei no travesseiro. Então talvez tenha alguém aqui que também já tenha feito isso muitas vezes, em busca de uma solução, né? Porque tem horas que a gente não consegue mudar nada e o nosso emocional fica tão abalado que a gente acha que o problema é a nossa existência, né? Mas tudo pode mudar. Então, por que eu digo isso? Porque eu sei o que as pessoas sentem, tá? Eu já estive nesse mesmo ponto. E assim, vou até compartilhar aqui uma coisa com vocês. Por saber de tudo isso, já tem algumas semanas que eu estou montando um treinamento chamado A Oficina das Emoções, né? E ele vai ser um atendimento básico, vai ser com 5 encontros e vai ser online e em grupo. E você pode até perguntar, Vânia, mas por que online? E por que em grupo? Gente, para ser mais acessível. Eu entendo que nesse momento tem muitas pessoas que estão passando por muita instabilidade financeira. E um processo de coaching comigo tem um valor significativo. E tem muito resultado significativo também, né? E nem todo mundo tá disposto nesse momento, muita gente precisando, mas pouca gente sem recursos. Muita gente precisando, mas muita gente em período instável que não sabe o que vai acontecer. Então, por isso que eu tô bolando esse treinamento, que vai ser para quem? Vai ser para pessoas que desejam despertar, que tem esse desejo de despertar a consciência e que tem muita vontade de ser dono da sua história, tem muita vontade de controlar as suas emoções e de ser dono da caneta que está escrevendo o futuro, né? Então, pensando nisso, eu comecei a bolar isso tudo. E se vocês me permitirem, tive uma ideia agora de fazer um pré-lançamento aqui com vocês. Esse treinamento vai ter um valor super especial, bastante acessível, uma condição especialíssima.
tá? E eu tô muito empolgada pelos resultados que eu tenho nos meus atendimentos. Então isso me deu muita empolgação, principalmente nesse tempo agora que as minhas demandas aumentaram e eu pude perceber o quanto as pessoas estão precisando e o quanto isso está fazendo diferença na vida daqueles que já tomaram a decisão de fazer alguma coisa diferente, né? Então eu preparei um conteúdo super estruturado, aprofundado na medida certa e que vai ser poderoso. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de quem decidir fazer, de quem achar que está preparado e de quem sentir esse chamado, né? Vão ser poucas vagas, não vai ser para muita gente e vão ser 5 encontros. Deixa eu pegar aqui. E olha, gente, quando eu comecei a fazer isso, respeitando o meu perfil, que eu tenho um perfil muito planejador, tudo começou por esse mapa mental que eu fiz, ó. Tudo começou aqui. Você vê aqui, ó, Oficina das Emoções, né? Então, tudo começou por esse mapa mental. E aí foi aumentando, já tá aqui, né? Não sei se dá pra ver. Gente, tá fantástico. Eu acho que meus olhinhos até estão brilhando, porque tá muito legal. E eu vou fazer aqui com vocês que estão comigo toda sexta-feira, que me dão o privilégio dessa companhia maravilhosa. Vou fazer com vocês um pré-lançamento da seguinte forma. Eu não vou falar de preço ainda, porque ainda tem algumas coisas que eu quero falar com vocês. Vão ser 5 encontros. Vai começar no dia 6 de julho, é uma segunda-feira, às 19 horas. A duração de cada encontro vai ser mais ou menos 1h30, tá? Vamos ter uma parte teórica, vamos ter exercícios práticos que tem que ter, vai ter momento para pergunta e tirar dúvida, momento para compartilhar experiência e aulas, exercício de pós-aula. Então tá super bem estruturado, vai ser show de bola. Quem tiver interesse, para eu não me prolongar muito aqui, quem tiver interesse de quem tá aqui assistindo a live vai fazer o quê? Terminou? Link, aí vai abrir uma caixinha onde tem lá WhatsApp, canal, YouTube, tem e-book. Você entra no WhatsApp e escreve eu quero, tá? Para que eu possa te dar mais informações e que quando eu abrir a inscrição você seja um dos primeiros a ser informado, para que você possa garantir a sua vaga, porque vão ser pouquíssimas vagas. Tá legal? Ou você faz isso, vai lá no meu direct, entra no Linktree, clica lá e clica no WhatsApp. E aí você me manda uma mensagem, que vai direto pro meu WhatsApp, você me manda uma mensagem, eu quero. Ok? Ou assistiu a live, você vai lá no comentário e coloca eu quero. Beleza? Então vamos seguir aqui, pra gente não perder o foco, que nós só temos 8 minutinhos, né? Então vamos lá. A partir do momento que você decide que quer essa mudança, que você começa a se automonitorar e começa a perceber quando o estímulo vem, que é um estímulo ruim, e você não quer, como é que você faz para quebrar? Você pode estar se perguntando, Vânia, me ajuda, como é que eu faço para interromper esse padrão negativo, para que eu mude essas trilhas neurais e comece a fazer novas trilhas? Vamos lá. Você está no trabalho, recebeu uma ligação de um cliente que te tratou mal, tá? Exemplo, tá, gente? Pode ser em casa também. Teu marido acordou de manhã e em vez de te dar bom dia, te disse um desaforo, não sei porquê, teve um sonho ruim e descontou em você. O que você vai fazer nesse momento que você recebeu uma provocação externa que te desagradou e que mexeu naquela hora com a tua química? O que você vai fazer? Você vai parar um minutinho, vai tomar um copo d'água, sentindo a água descer na sua garganta, tá? Enquanto você está fazendo isso, o que você está fazendo com o seu organismo? Você está dissipando aquela primeira injeção de química do estresse que circulou na tua corrente sanguínea, tá? Então, você vai parar, vai tomar um copo d'água, vai sentir a água descendo, você vai tomar essa água lentamente, sentindo a água passando pela sua garganta, tá? E vai se perguntar, isso que eu estou sentindo é bom para mim? Isso que eu estou sentindo e pensando e sentindo está alinhado com o meu objetivo de vida, de ter uma vida mais tranquila?
ok? Fez essas 2 perguntas, faz mais uma. Tem alguma coisa que eu possa fazer com relação a isso? Se tiver, as outras perguntas, você não precisa nem responder, tá? É só para quebrar o teu estado. Essa última pergunta, tem alguma coisa que eu possa fazer com relação a isso? Se a sua resposta for sim, faça. Por exemplo, se foi com um cliente e você puder ligar, fulano, me desculpe, naquele momento eu não te dei muita atenção e tal. Se for com seu marido em casa, vai dar um beijo nele, um abraço. Ou simplesmente diz eu te amo também. Né? Se tiver alguma coisa que você possa fazer, faça. Se não tiver, gente, deleta esse pensamento, deleta essa emoção, bola pra frente. Porque não vale a pena. É insanidade você ficar pensando numa coisa que você não tem nada que você possa fazer. Essa é a primeira forma de interromper o padrão. Que é a segunda, com a música. Chegou, percebeu, bota uma musiquinha que você gosta, dá aquela balançadinha, passou, dissipou. Eu gosto muito de usar essa música aqui, ó. Tá ouvindo? Sai da minha aba, pra lá. Gosto muito dessa musiquinha, por quê? Porque esses pensamentos ruins, eles são bicão mesmo, eles perturbam a gente e ficam ali tirando a nossa paz. Sabe, quando você bota a musiquinha, ela quebra o estado, ela quebra o teu padrão negativo e aí sim, nesse momento, você pode escolher pensar em outra coisa. Você pode ter um pensamento intencional de uma coisa boa. Pensa numa comida que você gosta, pensa numa música que você gosta de dançar, pensa numa pessoa que te faz bem, pensa num momento da sua vida que foi muito feliz, tá? E com isso tudo você consegue interromper o padrão. Simples, né? E por que essas interrupções de padrão funcionam? Falando, só temos 4 minutos, falando aos olhos, à luz da neurociência, porque a neurocientista Jill Taylor, e através de suas pesquisas, ela comprovou que os nossos sentimentos, os nossos picos de sentimentos e emoções, eles só duram 1 minuto e meio. Eles só têm picos de 1 minuto e meio. É o tempo de você receber o impacto dessa informação, dessa provocação, disparar a química do estresse, ela circular na tua corrente sanguínea e se dissipar. Por que às vezes dura mais tempo? Porque dispara na nossa corrente sanguínea e você alimenta. Fica pensando, fica esmiuçando e fica batendo, como lá em casa a gente costuma dizer, fica batendo o bolo. Repetindo a mesma historinha triste o tempo todo, o dia todo, às vezes a semana toda, o mês todo. Né? Você fica alimentando esse estímulo. Então, quebra esse padrão. E, gente, quando vocês começarem, quanto mais vocês fizerem a interrupção de padrão, tá? Mais vocês vão ter consciência, mais poder de automonitoramento você vai ter, e isso tudo vai começar a te dar uma base para a inteligência emocional, que é fantástica. A inteligência emocional, hoje, comprovadamente, ela é muito mais importante do que a inteligência intelectual. Tá? Pessoas com pouca inteligência intelectual, mas com muita inteligência emocional, conseguem ter mais sucesso do que pessoas que têm o contrário. Pouca emocional e muita intelectual. Então, com a inteligência emocional vem o quê? Vem o autoconhecimento, vem o autocontrole, vem uma comunicação mais assertiva e você consegue descobrir até o teu propósito de vida. Por que você está aqui? Né? Isso é fundamental para a nossa vida. Então, gente, tem alguma pergunta? Eu acho que a nossa live está terminando. Tem mais alguma pergunta? E vamos lá. Espero que tenha levado para vocês hoje, nessa sexta-feira abençoada, informação de valor. Tá? E se vocês quiserem saber mais sobre as lives, sobre a oficina, sobre perfil comportamental, fala comigo em inbox ou vai na minha bio e manda uma mensagem pelo WhatsApp. Eu sempre respondo, não na mesma hora, porque se eu tiver em atendimento ou com algum treinamento, eu só atendo depois, tá bom? Mas conta comigo, Vânia Távora, sua neurocoach. Estou aqui para fazer a diferença na sua vida, para te dar uma condição de despertar
para que você desperte e que você perceba que você tem potencial suficiente para ter uma vida muito, mas muito melhor do que a que você tem hoje. Todos nós podemos mudar, todos nós podemos fazer o nosso amanhã diferente do que ele está hoje, tá? Oi, Carlinha, você assiste, vai ficar gravada, minha linda, tá? Então, gente, se tiverem alguma coisa, vai falando pra mim. Quem tiver interesse em fazer a oficina das emoções, me procura. Esse valor vai ser surreal, vai ser algo assim que todo mundo vai poder fazer, porque eu quero nesse momento ajudar o maior número de pessoas possível.